Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live. Começo de semana e com essa cara acabada. Gente, desculpa, não deu nem tempo de passar uma maquiagem. Porque eu me atrasei no último atendimento, aí até chegar em casa, mas deu tudo certo. Só que eu vou aparecer hoje aqui de cara lavada. Vocês estão me ouvindo bem? Confirma pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Carolina, Marcela, a Poli, sejam muito bem-vindas. Daniela, é um prazer ter vocês aqui. Vanísia, estão me ouvindo bem? Sataíde, Isabela, que bom, Érica, então obrigada, gente. Essa live de hoje é uma live que toda segunda-feira eu estou fazendo, onde eu convido uma aluna do meu curso de fala e linguagem para fazer perguntas aqui ao vivo e nós estudarmos juntos, tá bom? Hoje eu abri uma caixinha de perguntas, na verdade eu sempre vou abrir essa caixinha, tá? Mas como tiveram muitas perguntas, eu vou começar respondendo as perguntas, algumas perguntas da caixinha, tá bom? E obrigada, Poli. Vou abrir a caixinha, depois eu vou chamar a Valdete, que é a fono que vai participar, tá bom? Hoje da nossa live. Tem muitas perguntas, mas em especial eu vou começar por uma que vai responder a dúvida, acho que de várias perguntas que eu recebi aqui. Vamos lá. Tô achando aqui, calma aí, gente. Essa daqui, ó. Ai, não foi? Ai, era pra ir. Peraí, vamos de novo. Ai, foi. A dúvida da Thaís, não sei se aparece pra vocês, quem perguntou. Parece, né? É a dúvida de muitas fonos, até mamães, que eu recebo e eu vou explicar pra vocês. Meio no modo tabajara, mas vou tentar explicar aqui, tá? Criança com pouco simbolismo, exploram poucos brinquedos, como melhor intervir, né? Então, é a famosa interação. Calma aí, gente, que meu trem embolou aqui. Pronto. É a questão da interação, da imitação, a dificuldade que a gente tem nesses aspectos, tanto em terapia quanto no dia a dia, para ajudar a criança no desenvolvimento da fala e da linguagem, né? Então, a gente tem que pensar que para acontecer fala e linguagem, a criança tem que ter sim um bom simbolismo. O que é o simbolismo? É brincar bem, né? É transformar a brincadeira em uma troca, em uma imaginação, trazer para a brincadeira o que ela vivencia no dia a dia. Então, esse é o simbolismo. E quando a criança tem essa dificuldade de brincar, consequentemente, ela vai ter uma dificuldade de interação. Ela tem essa dificuldade que vem antes do brincar, porque se ela não brinca interagindo, explorando os brinquedos, ela tem uma dificuldade de interação, né? Ou às vezes ela brinca só sozinha, mas nem sempre sozinha a criança vai saber dar a função para o brinquedo. E a gente está querendo fala e linguagem. Então, por meio do brincar é que a gente tem que ter essa troca. Então, a criança com pouco simbolismo, que exploram poucos os brinquedos, a gente não vai querer que ela explore o brinquedo. A gente vai querer interação, independentemente de como aconteceu essa interação. A gente utiliza, sim, o brinquedo, o objeto, para atrair a criança, mas a gente não quer necessariamente que ela use aquele brinquedo, e sim que ela perceba como a gente usa o brinquedo, entendeu? Então, eu vejo que essa é uma angústia de muitas fonos. Porque a criança que não brinca, consequentemente, ela tem uma dificuldade de interação. Então,
É aquela criança mais difícil em terapia, sabe? Por quê? Porque a interação é a base de tudo. Eu presto atenção no outro, eu imito o outro, eu aprendo com o outro. Então, a criança que tem essa dificuldade no simbolismo, a gente vai trabalhar a interação. Às vezes a interação está alterada, então por isso que ela não consegue dar o simbolismo. E como que eu vou trabalhar a interação? Explorando essa criança nos aspectos visuais, tátil, auditivo, chamando a atenção dela para a gente, não necessariamente com um objeto, mas com o jeito de falar, o jeito de ficar na frente dela. Por isso que eu utilizo muito os pais. Por quê? Porque ela presta atenção nos pais, mesmo que com pouco contato visual, dentro de uma sessão onde eu quero essa interação e eu quero habilidades que vêm antes da interação, eu uso os pais na terapia, tá? Mas quando essa criança ela tem uma dificuldade no desenvolvimento da fala e da linguagem, e a causa principal a gente observa que é comportamento, explorar o ambiente, brincar, a gente tem que, por meio das sessões, identificar qual está sendo a maior dificuldade. Por quê? Nenhuma criança vai ser igual a outra, tá? Então a gente precisa saber, ó, fala é linguagem. Já já eu entro nessa questão de diferença, tá? Fala e linguagem. Aí a gente vai ter aqui comportamento. A gente vai ter aqui aspectos cognitivos. E a gente vai ter aqui aspectos socioculturais, né? Socioculturais. Então, gente, nós temos que olhar essas três questões quando a gente está numa sessão com a criança, e não só a forma como ela brinca, entendeu? Porque às vezes uma criança que tem um problema na dificuldade, né? Tá com uma dificuldade para desenvolver a fala e a linguagem, ela pode ter uma dificuldade em comportamento, ou seja, em aceitar comandos, em explorar o ambiente, permanecer muito tempo numa brincadeira. Só que a gente tem que ver se essa dificuldade comportamental da criança no brincar, na dificuldade do simbolismo, não é falta de algum aspecto cognitivo. Cognitivo quer dizer flexibilidade cognitiva, prestar atenção no outro, conseguir ficar sentadinho, ter autonomia e independência. Então a gente tem que olhar isso aqui também, porque às vezes isso aqui influencia no comportamento ou vice-versa. Porque quando a gente identifica isso por meio mesmo das nossas sessões, é que a gente vai fazer um bom planejamento terapêutico para essa criança. Uma outra criança que tem a mesma queixa não vai ser igual. Às vezes a outra criança ela tem uma dificuldade mais aqui. Aspectos socioculturais. Não quer dizer que essa questão socioculturais são os pais. Quer dizer aqui que pode ser em casa, mas também fora de casa, em sociedade social. Como essa criança traz para o social ou traz para casa os aspectos comportamentais e cognitivos, tá? Por exemplo, eu tô com um paciente que está sendo um desafio para mim e para os pais. Por quê? Ele começou a evoluir muito bem em casa. Toda semana os pais me trazem coisas novas que ele está falando, que ele está explorando, que ele está fazendo tudo que eu estou ensinando na terapia. Na terapia, ele não dá um pio, fica só observando. De todas as formas, com o pai na terapia, a gente tentando trazer essa interação, ele só fica observando. Quando sai da sessão, ele tenta contar para a babá, ele conta para a mãe o que aconteceu na linguagem dele. Então, a gente está com uma questão aí a descobrir ainda. Se é só social, porque em casa está evoluindo. Então, a gente precisa de todos esses aspectos bem norteados na terapia. Por isso que uma criança com pouco simbolismo, não dá para a gente falar assim, ó, faz desse jeito.
O que você precisa fazer é identificar onde que está a dificuldade da criança, para então você nortear o seu tratamento, tá bom? Espero ter ajudado então aí. Aí lembrando mais uma vez, fala é diferente de linguagem, tá? Na nossa terapia que a gente está trabalhando uma criança que tem pouco simbolismo, a gente já pensa que é muito mais linguagem, porque a linguagem é como eu penso, como eu me organizo e como eu interajo com o meio, tá? Mas pode ter uma dificuldade de fala associado? Pode, é aquela criança que entende, mas que expressa pouco. Aí a gente também tem que saber o que fazer. Vou para a próxima, tá bom? Já já eu vou chamar a Valdete, tá? Eu já vi que ela está aqui. Aqui, ó, essa aqui legal. Vai dar. A criança tem uma linguagem própria, não dá para entender o que fala, o que fazer, sou fono. Essa linguagem própria não tem problema, desde que ela use essa linguagem própria te olhando, te mostrando algo, tentando te contar algo. É o caso desse meu paciente, ele também tem uma linguagem própria, ele tenta contar para a mãe nos vídeos, porque aí o que eu estou fazendo? Estou pegando vídeos da rotina para ver como que os pais estão fazendo e orientando os pais, porque na terapia em si eu não estou tendo resposta da criança, nem para aplicar testes, nem para fazer um norte. Eu estou só estimulando para ver a resposta da criança. Então a criança tem uma linguagem própria, mas ela tem que usar essa linguagem com o outro. Ela falar, ela usar as expressões, os gestos, tá? Se ela tá fazendo isso, excelente, você vai começar a dar significado para o que ela fala. Você vai começar a trazer um diálogo dentro da nossa língua para essa criança. E aos poucos você vai vendo quais são os aspectos de saída, de fala que essa criança já tem, tá? Então a gente tem que casar nesse caso os dois aspectos, linguagem e fala, ok? Agora, se a criança ela tem a linguagem própria, mas ela não utiliza essa linguagem própria com você, você vai utilizar o mesmo degrau que toda criança precisa: interação, imitação, contato visual, permanência numa brincadeira, tá? E aí você vai ter que observar e separar até que ponto que a linguagem está mais deficitária ou a fala, tá bom? Como ajudar criança de 3 anos que não fala? Por meio disso daqui mesmo. Ela não fala por uma dificuldade comportamental? A dificuldade comportamental é eu aceitar a proposta do outro. Por exemplo, algumas crianças, no começo, é mais comportamental na terapia. Porque elas têm dificuldade de se afastarem dos pais, elas têm dificuldades de entrarem na sala, ficarem sem os pais, né? Ficar sem os pais. Então, a gente tem que ver, dentro dessa criança de 3 anos, quais aspectos que antecedem a fala e a linguagem que estão alterados. E aí a gente tem que identificar por meio disso daqui. Lembrando sempre também que para a gente se nortear por esses aspectos comportamentais, cognitivos e socioculturais em casa ou no social, a gente tem que ter eliminado qualquer questão orgânica dessa criança. Essa criança com 3 anos não fala, mas ela emite sons, ela tem intencionalidade de fala, ela usa o corpo para falar, né? Porque a linguagem nem sempre, o falar quer dizer, o falar nem sempre é eu verbalizar, certo? Então algumas crianças não falam, mas elas utilizam outros meios para transmitirem a ideia delas. Então elas têm linguagem, o que acontece é que elas não têm ainda a linguagem oral. Então a gente tem que, por meio de onde ela está, trazer para o oral. Aí uma criança com 3 anos, a gente tem que ver onde ela está. Por isso que com 3 anos, se não está falando, já tem que correr para uma avaliação, porque o tempo do que é esperado para 3 anos
e frente ao que essa criança está apresentando, que é uma ausência de fala, ou uma ausência de linguagem, ou talvez uma ausência de comportamentos até que antecedem, que vem antes, vai deixando um tempo muito grande, tá? E vai deixando essa criança cada vez mais distante do que é esperado para a idade dela. Aí vai aumentando as questões que nós precisamos trabalhar, a demanda, outros profissionais, tá certo? Então aí a gente tem que estar atento a isso, tá bom? Ai, vamos lá, tem muitas perguntas. E tem perguntas de todos os jeitos. Ó, tem outra bem legal aqui. Quando a criança não fala e de repente diz, oh, porque tudo que vê como diz aô para tudo que vê, né? E como aproveitar isso? Então, você vai aproveitar isso, aô, mas você pode tentar mudar um pouco esses sons. Essa criança que ainda não tá falando e tá com uma dificuldade de adquirir novas palavrinhas, você também tem que ficar atento nos aspectos de linguagem, se são os aspectos de linguagem que estão impedindo essa criança de adquirir habilidades conversacionais, de brincar com os sons da fala, de trazer para a linguagem própria dela, tá? Ou se é um aspecto de fala, ela não consegue fazer outros sons, tá? Então você também vai ter que ver qual vai ser o seu objetivo. Eu tenho crianças que, por exemplo, têm as duas questões. Tem uma questão de linguagem que eu preciso trabalhar para essa criança entender que existe a forma oral de falar. Aí eu tenho que trabalhar a imitação, a interação, a compreensão de comandos. E junto com isso, também trabalhar aspectos desenvolvimento motor, mas também oral, motricidade oral também, porque essa criança baba, essa criança fica sempre com a boquinha aberta e não tem nada orgânico. Então, olha só, são 3 coisas que eu preciso ajustar na terapia para ajudar essa criança a evoluir na fala e na linguagem. Então, quando a gente olha, ela fala para tudo, a gente tem que ver o que é linguagem, o que é fala e se tem aspectos também orofaciais para trabalhar. Seria tão fácil, né, gente, se eu já pudesse rapidamente falar tudo o que tem que ser feito, mas realmente são muitas coisas, muitos detalhes. Por isso que nada substitui a avaliação, o acompanhamento, cada sessão, porque é só assim que a gente vai descobrindo o que a criança precisa, tá bom? Vou mais uma aqui, já já eu vou chamar a Valdete. Ai, tem muitas. Eita, eu nem sei qual eu vou escolher, meu Deus. Essa daqui, ó. Quais estratégias utilizo para pacientes com síndrome de Down com distúrbio de linguagem? Então, você não tem que olhar para a síndrome de Down, você tem que olhar para os aspectos que essa criança tem de fala e de linguagem. Assim como uma criança com autismo, com uma paralisia cerebral, uma criança com um transtorno, com um atraso, toda criança, independentemente do diagnóstico maior que ela tem, ela vai precisar passar pelos mesmos degraus que outra criança para adquirir a fala e a linguagem. A diferença será a permanência, o tempo em cada degrau, devido a uma dificuldade mais superior que essa criança tem. Então, a criança com Down, você precisa ver o grau, você precisa ver como que tá essa questão da fala, essa questão da motricidade, essa questão da linguagem e partir de onde está melhor, tá? Não é partir de onde está mais alterado. Porque se você parte de onde está melhor, você vai conseguindo mais resultados e aos poucos alcançando o que está mais alterado. Então você tem que ver se essa criança, ela tem junto uma apraxia,
se ela tem um déficit cognitivo, qual o grau desse déficit cognitivo, e você trazer o máximo para a funcionalidade dessa criança e não esperar uma evolução a nível típico e igual de outras crianças. Então você tem que ver as expectativas dos pais, o que esses pais querem que essa criança agora melhore para a faixa etária, para que ela tenha uma melhor socialização. É na escola? É no entendimento? Então, você tem que ver o que essa criança necessita hoje, a queixa maior que os pais querem. Claro que os pais querem melhorar tudo, mas você precisa ir por tópicos. Você fala assim, paizinho, mas e o que é de mais urgente que vocês acham que a Maria, se ela melhorasse nisso, a gente poderia ter uma maior funcionalidade dela no dia a dia? E aí é que você vai montar a sua terapia, tá bom? Eu vou então ver se a Valdete está aqui, vou ver se ela tem alguma pergunta, porque ela é a convidada hoje da live, tá? Deixa eu ver se ela tá aqui. Aí ela faz uma pergunta ao vivo e se sobrar um tempinho, a gente continua com... Valdete, aqui pra mim tá que você não pode participar. Eu acho, gente, que quem tem perfil privado não pode participar. Por que será que a Valdete não pode participar? Tá aqui que não pode participar e eu não consigo nem te mandar o convite. Tenta você, Valdete, mandar o convite para mim, para você entrar na live, fazendo favor. Tá bom? Vou olhando aqui as perguntas então do pessoal. Uma criança que tem ecolalia, qual a melhor maneira de trabalhar com ela? A ecolalia já sinaliza que essa criança está com uma dificuldade em compreensão, né? Ela não compreende o que você diz, então ela repete, ela tem um aspecto limitado na linguagem. Então, como essa compreensão auditiva dela está deficitária, ela não entende o que você diz e, consequentemente, ela ouve e repete, você vai trabalhar muito mais o visual com ela, a expressão facial, o tato. Você vai buscar, por meio dos outros sentidos sensoriais, ajudar essa criança na associação de ideias. E aí você vai trazer para a sua terapia o que ela já conhece. Por meio do que ela já conhece, você vai fazer o estranhamento, você vai trabalhar a sua expressão facial, você vai ver o quanto que ela te retorna de atenção auditiva, visual e corporal também. Então, por exemplo, você vai pegar um sapato. Essa criança que tem ecolalia, ela sabe que o sapato coloca no pé. Você pega o sapato e você coloca na cabeça. Será que ela vai perceber isso? Então, é por meio dessas questões, desses pequenos detalhes que você vai trazendo a atenção da criança para o seu corpo, para a sua expressão e logo para o auditivo, que é o mais difícil, tá bom? Como você faz os exercícios orofaciais com crianças que não imitam? Eu não faço. Eu ensino os pais a fazerem na hora do banho, na hora do escovar os dentes. Aí é aquilo, não são exercícios, é uma estimulação. E aí uma criança que tem uma dificuldade de imitação, qual é o prejuízo desses aspectos orofaciais no desenvolvimento da linguagem dela? Qual é o primordial? É a linguagem ou a fala que está mais deficitário? Então, esse degrau a gente tem que saber, porque às vezes uma criança que não imita, que não permanece muito tempo na terapia, mas a queixa é uma troca fonológica, será que essa troca fonológica é o primordial para uma criança que ainda não imita? Então, a gente tem que saber qual é o reflexo dessa alteração orofacial no desenvolvimento de fala e linguagem dessa criança, para a gente saber por onde começar, tá bom? Mas quando eu pego uma criança que tem aspectos de linguagem e de fala, a parte orofacial eu vou ensinando para os pais fazerem na rotina, brincando. Isso eu ensino no meu curso de fala e linguagem, minha prática clínica, inclusive vou levar novos vídeos para essa aula da terapia de fala.
Gente, eu não vi a Valdete, conseguiu mandar? Ai, mandou. Deixa eu ver aqui a Valdete. Eu tenho que fechar a pergunta. Será que é isso? Deixa eu ver aqui, visualizar. Ai, não tá indo. Vamos de novo. Aqui. Ai, bloqueou, gente, meu negócio. Ai, gente, bloqueou aqui. Eu não consigo aceitar o negócio aqui, ó. Deixa eu tirar esse negócio aqui do comentário. Não tá indo. Não vai ser hoje que eu vou chamar a Valdete. Ó, gente, tá travado aqui. Não tá indo. Valdete, tenta sair e entrar de novo na live, fazendo favor. E manda um convite. Mais uma vez a gente tenta, senão a gente remarca, tá bom? Pra semana que vem ou outro dia dessa semana. Deixa eu olhando mais perguntas aqui. Criança de 2 anos e 8 meses perde o interesse rapidamente das coisas. Como ajudar? Eu começo pela rotina, em casa, né? Não pensando na terapia. Essa criança no dia a dia, o quanto que ela permanece executando uma tarefa simples em casa com os pais, na rotina. O escovar os dentes, o escolher um sapato, o ajudar a colocar a mesa, o levar comida para a pia. O quanto que nos comandos, na rotina também está deficitária essa questão da criança de começar e terminar uma atividade. Aí eu faço um objetivo para a rotina junto com os pais, explicando para eles, tá? Por isso que eu primeiro quero saber como tá a rotina. Depois eu vou saber como que tá essa permanência da criança em uma determinada atividade com os brinquedos dela. E aí eu vou ver como os pais observam essa criança brincar, como os pais brincam com essa criança. Então aí eu vou fazer uma intervenção no brincar em casa. E na terapia eu vou trabalhando com várias estratégias, tá? Mudando rapidamente o foco, para que aos poucos eu vá aumentando, conseguindo dessa criança uma permanência maior nas atividades. Então, se essa criança perde o interesse rápido, você tem que ter várias estratégias para uma mesma sessão, para que você consiga mais atenção dela, mais interação e mais imitação. E aos poucos você vai conseguindo esse tempo maior no interesse, tá bom? O interesse é uma dificuldade de interação ou de brincar. Aí você tem que ver aqui todos esses mesmos aspectos para você focar nisso, tá bom, Dani? Espero ter te ajudado. Deixa eu ver agora se vai aqui a dar. É mesmo, Georgia. Georgia deu uma ótima ideia. Valdete, se você tiver alguma dúvida bem específica, manda na caixinha. Não sei se ainda vai. Bloqueou aqui, ó. Não consigo ver ninguém. E aí eu não quero sair e entrar de novo por conta disso, sabe? Mas vamos indo, viu, Valdete? Depois eu converso com você no particular. Imprevistos acontecem. Deixa eu ver aqui. Mais perguntas. Ou então pode mandar nos comentários, Valdete, se você tiver alguma pergunta bem específica. Senão, depois a gente vai combinar de remarcar, tá bom? A live não vai ficar salva, tá, gente? Bom, aqui eu já vi que eu respondi todas. Quanto tempo a criança deve permanecer na mesma atividade? O tempo que ela conseguir. Não é a gente que determina esse tempo, a gente vai observando, né? Se do nada ela busca outro brinquedo, se do nada ela já afasta para o canto irritada, se do nada ela chuta o brinquedo, se do nada ela quer parar. Então a gente vai observando isso, né? Qual é o momento que a criança ela perde o interesse, se é porque tem outros estímulos visuais que atrapalham ela.
tá? Então aí a gente vai tentando ver como que ela se organiza, como que ela reage, e a gente vai tentando trabalhar no comportamento ou no aspecto cognitivo dela, seja de flexibilidade cognitiva, ou de associação de ideias, ou de autonomia e independência também, tá? Gente, eu não atendo, assim, tá tendo muitas perguntas sobre o autismo, né? Quem é meu aluno sabe que eu não atendo exclusivamente crianças com autismo. Eu tenho feito os cursos, né, para entender um pouco mais sobre comportamento dessas crianças e como ajudar mais. Contudo, eu sou uma fono mais generalista. Eu atendo uma criança com atraso, uma criança só com transtorno e atendo algumas crianças com autismo, sim. Então, eu não diferencio, tá? Eu não diferencio, uso um protocolo para autismo, eu faço assim com o autismo. Não, eu faço igual com todas as minhas crianças. Igual o quê? Eu vou trazer os pais para terapia, eu vou ver os aspectos comportamentais, cognitivos, vou ver como essa criança reage a um novo ambiente, eu vou coletar informações da casa, e aí eu vou, por meio desses achados, fazer o meu planejamento terapêutico, tá bom? Deixa eu olhar mais as perguntinhas aqui, gente. Dá uma prioridade para quem mandou na caixinha, tá bom? Por exemplo, né, estamos falando muito de avaliação, de qual o melhor protocolo para avaliar linguagem. Para mim, uma avaliação ouro é aquela que eu utilizo alguns protocolos, mas eu utilizo muito mais o olhar clínico, o que é esperado para aquela idade, como essa criança reage. Então, não é um protocolo que vai fazer a avaliação. Eu posso te falar de vários protocolos que são maravilhosos. Por exemplo, eu adoro o ADL, o PROC, né? O ABFW, tem gente que adora. Então, assim, não é o protocolo para mim, tá, gente? Para mim, Larissa, que faz uma boa avaliação. E sim, todo um processo que começa desde o momento da primeira consulta. É isso que faz uma boa avaliação. Para mim, tá bom? Aí tem que tirar a caixinha, né? A Valdete mandou uma pergunta. Uma criança com 2 anos e 4 meses, a queixa dos pais, criança não fala. Já há 3 meses em terapia, hoje fala algumas palavras como cachorro, papai, boy, mas percebi que não eleva a língua, mas não consegui avaliar. Olha, é aquilo, Valdete, você tem que ver o que é linguagem e o que é fala, sabe? Não sei qual é a aula do curso de fala e linguagem que você está, mas é isso que a gente tem que entender para a gente fazer uma boa terapia e para a gente também se sentir tranquilas, né? Porque a gente quer muito ajudar, a gente quer muito não errar, né? A gente quer em toda sessão ter uma resposta para os pais. Então eu não me preocupo em ter tudo pronto. Eu vou a cada sessão vendo o que essa criança precisa. Você observou que essa criança não eleva a língua? O frênulo tá ok? Então vamos ensinar os pais a fazerem exercícios, passar um chocolate aqui para essa criança limpar? Como que é a reação dessa criança? Só que é aquilo, você tem que ver como que tá o aspecto de linguagem, porque senão a linguagem atrapalha no desenvolvimento da fala, né? A fala é uma consequência da linguagem. Então, é saber diferenciar isso, até para você ter um diagnóstico totalmente diferencial na questão de uma alteração bem específica de fala, tá? Então, a queixa dos pais é a criança não fala, né? Mas como que tá o comportamental dessa criança? Como que tá a reação dela, o não verbal? Porque às vezes essa criança ela já está conversando por meio de outros sinais. E é isso que a gente tem que valorizar. Como que tá a imitação corporal e verbal dessa criança? Por exemplo, algumas crianças são muito boas, já evoluíram no degrau da parte da evolução corporal, mas elas ainda não conseguem imitar
a fala, mas imitar a palavra completa? Não, imitar o som que a gente faz do imitar os sons, né? Então, caretas, ela já imita as caretas, ela já entende todos os comandos que você dá, porque às vezes a língua em si é o último a ser olhado, tá? Essa é a minha dica para você. Então, nem sempre esses aspectos por completos também da motricidade oral a gente vai conseguir avaliar, é a cada sessão. Eu tô com um paciente que agora na sexta, sétima sessão que eu consegui ver o encurtamento do frênulo dele. Trabalhei linguagem para trabalhar aceitação, interação, imitação, o brincar. E agora que eu consegui ver o encurtamento do frênulo e agora que ele vai fazer a frenectomia, tá? Então, às vezes tem alguns aspectos que você precisa trabalhar antes para alcançar um resultado melhor em um determinado objetivo, tá bom? Quais critérios eu levo em conta para solicitar o BERA ao invés de audiometria? Eu solicito sempre todos os exames auditivos, Kátia. Eu não priorizo assim o BERA e não a audiometria, não. A avaliação auditiva completa dessa criança. Para mim, uma avaliação auditiva completa, ela não é só até a audiometria comportamental, ela precisa do BERA. Então, por isso que eu falo muito do BERA, porque o BERA é esquecido, é deixado de lado, né, por muitos fonos e também profissionais médicos. Então, eu falo muito do BERA, mas não é que eu priorizo o BERA e excluo a comportamental, não, eu priorizo a avaliação auditiva completa da criança, tá bom? Criança com uma fala muito infantilizada, o que você orienta? Primeiro, você vê se é um comportamento que essa criança tem, que também é infantilizado, tá? Ou se é um aspecto de linguagem. Aí você precisa saber se é intrínseco à criança ou se é mais uma percepção que ela tem do ambiente. Porque a nossa linguagem se forma a partir das nossas experiências com o meio e como eu percebo o meio. Então, uma criança que infantiliza a fala, talvez ela tenha uma linguagem também mais rebaixada. E isso gera nela uma percepção de que ela é criança. Então, a gente vai trabalhar aspectos de linguagem para trazer para essa criança autonomia, independência e confiança. Outros casos, você tem que observar se não é apenas uma reação aversiva ao ambiente, ao que ela vivencia de novo. E aí também pedir ajuda para a psicóloga. É isso que eu faço, tá bom? Mas até que idade é preocupante não falar em si? Ale, se você é mãe, o ideal é sempre procurar uma fono, que você viu que essa criança poderia estar melhor, tá? Ela poderia estar falando mais. Por quê? A gente não vai avaliar a fala da criança, a gente vai avaliar o desenvolvimento completo dessa criança. Porque é o desenvolvimento a partir de meses de idade que vai dar para essa criança capacidade de adquirir a fala e a linguagem esperadas para a idade. Então, as primeiras palavrinhas, elas surgem perto de 1 ano de idade. Até 1 ano e 8 meses, na literatura, fala-se que essa criança precisa estar falando as primeiras palavrinhas. Então, na avaliação, a gente vai ver se essa criança está tendo comportamentos, condições de adquirir a fala e a linguagem e talvez só orientar os pais. Ou não, a gente vai ver que essa criança ela está apresentando comportamentos que estão impedindo ela de aprender a fala e a linguagem e a gente vai intervir, porque senão ela vai ficar com um atraso significativo. Então, a partir de 1 ano, você já pode estar procurando uma fono para avaliar, tá certo? Então, Valdete, se essa criança já faz imitação, faz de conta, indica com gestos, você vai continuar trabalhando mais a vocalização dessa criança e não se preocupando ainda com palavras extensas, tá? Você vai se preocupar mais com essa criança, variar nos sons das vogais, nas onomatopeias, em associar rapidamente as ideias, e aí você vai vendo se de fato ela não precisa de uma terapia
de desenvolvimento motor de fala, um apoio mais de um prompt ou de umas cartinhas como plus hand, dedinhos, boquinhas, para ela entender como movimenta a boca para fazer variados sons. Mas para isso você tem que identificar na sua terapia, tá bom? Gente, tem muitas perguntas, eu queria poder responder tudo. Eu vou abrir uma aqui, saindo um pouco sobre o assunto de fala e linguagem, tá trazendo um pouquinho para o assunto de PAC, tá? Processamento auditivo central, que inclusive em outubro a gente vai ter novidades sobre o curso do processamento auditivo, tá bom? Então, dá para fazer terapia de PAC sem uso de cabine e audiômetro? Se você vai tratar uma criança que tem uma alteração no processamento auditivo e ela tem mais de 7 anos, o ideal é que você tenha um audiômetro, porque dependendo do exame dessa criança, a terapia dela precisa ser acusticamente controlada. Essa é a diferença da cabine, tá? Agora que eu tô entendendo aqui, sem uso de cabine e audiômetro, isso. Na verdade, a cabine é mais um enfeite, né? Vamos dizer assim, porque faz parte do audiômetro. Não tem como a gente ter só um audiômetro sem ter a cabine. Então, por isso que se popularizou o termo terapia na cabine, mas que na verdade é o uso do audiômetro. Então, tem outros recursos, fones que lateralizam o som, existe o mini PAC do Evandro, que você pode estar utilizando, mas em determinados exames que essa criança tem uma diferença entre as orelhinhas, está muito rebaixada uma orelhinha em comparação com a outra, ou em habilidades de integração e que tem também um déficit em uma das orelhas, a terapia acusticamente controlada, onde você consegue controlar a saída desse som, é importante. Então, você vai conseguir atender algumas crianças e outras não, tá? Agora, para crianças com menos de 7 anos, que você quer estimular o processamento auditivo, sem saber se ela tem uma alteração ou não no processamento auditivo, mas você quer estimular as habilidades de processamento auditivo para ajudar no desenvolvimento da fala, linguagem e comunicação, você não precisa do audiômetro, tá bom? Ai, Valdete, eu gostaria de ter te ajudado mais. Só que amanhã, vamos fazer assim, eu te ligo por videochamada, tá? Lá pelo WhatsApp para eu poder te ajudar mais. A partir de qual idade você usa cartas com figuras? A partir do momento que a criança tem imitação, tá? Não é a idade, sim o comportamento e a habilidade que a criança precisa ter para a gente utilizar as cartinhas do desenvolvimento aí da fala. Então, criança que tem imitação, eu já utilizo. Bom, gente, são muitas perguntas. Eu vou encerrar agora, porque já vai dar, né? Quase 1 hora. Eu vou tentar olhar depois as perguntas, porque vão ficar 24 horas as perguntas. Qualquer coisa eu faço uma live amanhã cedo, ou eu respondo nos stories. Mas espero ter ajudado o máximo com as que eu respondi aqui. E quero agradecer imensamente todos vocês que estiveram presentes, tá bom? Toda segunda-feira, às 6h30, a gente vai ter essa live para que eu possa responder perguntas e juntos a gente aprender, porque eu aprendo também com vocês, tá bom? Só estou trazendo mais aqui para vocês o que eu vivencio no meu consultório e poder aí ajudar vocês, mas claro que as perguntas de vocês me geram muitos insights, me faz ver o quanto que eu preciso estudar mais e o quanto que eu preciso cada vez mais melhorar meu conteúdo para trazer aqui para vocês tudo com excelência, tá bom? A live vai ficar gravada alguns minutinhos, só o tempo de eu salvar, tá? Mas essas lives eu não deixo salvas. Até porque, dando um spoiler aqui para vocês sobre fonos, minhas queridas fonos, né? Que estão querendo crescer aí no online. A live é um evento, a live não é um post, tá? Então eu tenho que valorizar quem tá aqui, ó, 1 hora comigo, 94 pessoas me assistindo, é um evento. Eu paro
tudo para estar aqui. Então, as minhas lives não ficam salvas, porque não é um post de feed, sim é um evento que eu me organizo, marco hora e data para estar aqui ao vivo com vocês, tá bom? Então, já dando aí uma dica para quem quer trabalhar com online, live é um evento e não é um post. Muito obrigada para vocês que estiveram aqui nesse evento. Eu feia e horrorosa, sim, tá bom? Então, um beijo, até a próxima segunda e a gente vai se vendo aí nos stories, tá bom?